Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Deploy. Meu nome é Felipe e eu vou estar guiando vocês aqui nesse treinamento com fundamentos, né, coisas mais básicas da plataforma .NET. Esse treinamento que eu vou ministrar e nós vamos fazer juntos, ele visa construir uma base para a gente poder criar nossas aplicações. Então, durante essa jornada, nós vamos aprender algumas coisas que são a gente considera básicas, tá? Dentro da plataforma .NET e na sequência a gente vai começar a criar as nossas aplicações, criar nossas APIs, criar nossos Azure Functions, criar nossos serviços baseados, nossas aplicações baseadas em mensageria, conectar com os bancos de dados. Mas até a gente chegar nesse estágio, a gente precisa conhecer algumas coisas e vamos começar aqui para a gente começar a ver algumas coisas aqui que são interessantes para o nosso conhecimento. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é o que é o .NET, essa plataforma de desenvolvimento. Então, eu vim aqui, uma coisa importante, eu não vou preparar muitos slides para a gente poder falar. Eu vou mais na web, vou buscar algumas coisas na web que já tem, e a gente vai começar a debater sobre esse tema, a gente vai começar a conversar, tudo bem? Então, para ficar bem claro, o .NET ele é uma plataforma open source, tá? De software livre, criada pela Microsoft para criar tipos de aplicativo, tudo bem? Isso é muito importante a gente lembrar que o .NET ele é open source. Se você não sabe disso ainda, aqui está o código do .NET no GitHub, tá bom? E não tá só, quando a gente fala o código do .NET, você tem do ASP.NET Core, você tem do Rosely, que é o compilador do .NET, WPF, você tem várias coisas aqui, ó, o SDK, o Entity Framework que também está aqui, ó, tem 237 repositórios dentro da plataforma .NET. Ó, o Entity Framework, eu não sei se ele está F, ó, F Core. Tá aqui, ó, o F6. Então, tudo tá aqui dentro, tá tudo aberto, tá? Outra coisa legal de falar é que a gente tem, além dos idiomas e tudo, ele ser multiplataforma, ou seja, ele roda, e está bem claro aqui, ó, em Linux, em Windows, em Mac, beleza? Então isso é uma coisa que tem que ficar claro para a gente. E o gerenciador de pacote dele, né? Assim como outras linguagens, outras arquiteturas, outros frameworks têm um gerenciador de pacote, por exemplo, no mundo do Node, né? E a parte de Angular e React usa muito o NPM e o Yarn, né? A parte lá de Java usa muito o Maven, o Gradle, coisas assim. O .NET tem o Nuget, né? Todo mundo fala Nuget, mas algumas pessoas falam Nugget, mas enfim, eu falo Nuget. Esse é o gerenciador de pacote do .NET, a gente vai estudar ele um pouquinho mais lá na frente. Tudo bem? Uma coisa importante a gente falar a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a política de suporte. Vocês estão vendo que essa documentação aqui, ó, eu vou marcar aqui em cima para vocês, ó, ela está em inglês, né? Está aqui, ó, What's Coverage. A maioria das documentações da Microsoft, você tem a linguagem aqui em cima. Então, se eu vier aqui e colocar um PT-BR, vocês vão ver que a documentação vai ficar toda em português agora, tá bom? Isso vai facilitar muito as pessoas que não têm fluência ou mínimo para poder ler um documento em inglês. Existe a possibilidade de a gente ler os documentos em português, tudo bem? Legal. Então vamos lá. O .NET, que a gente vai estudar a parte do que a gente chama apenas .NET, tá? Existia antes o .NET Framework, que ele parou na versão 4.8, se eu não me engano 4.8. Ele parou de ser atualizado porque a Microsoft fez com que o .NET Core, que é esse que está aqui, ele fosse multiplataforma. O .NET antigo, ele dependia de máquinas Windows. E com todo esse advento de nuvem, custo, né, porque o Windows ele é licenciado e o Linux ele é um código aberto, você não precisa pagar licença para poder usar. Então, os servidores de produção e dos outros ambientes lá de UAT, a homologação, eles podem ter eles se tornam um pouco mais parrudos quando usam Linux, porque consome menos recursos do sistema operacional. Você tem algumas versões de Linux que não tem interface gráfica, o que consome recurso, né? Porque você tem que carregar toda essa interface gráfica no seu servidor. Então, o que a Microsoft fez? Ela
parou de evoluir o .NET 4.8, se eu não me engano, até hoje em dia ela só lança correção de segurança, e ela criou o .NET Core, tá? Inicialmente com o nome de VNext, mas depois virou o .NET Core. O .NET Core ele evoluiu até a versão, como a gente pode ver aqui, até a versão 3.1, com essa nomenclatura, tá bom? De Core. A partir daí, o .NET focou, ele pulou o número 4. Por quê? Porque o .NET Framework ele está na versão 4.8, mas a versão é 4. Tá? Lembra lá do Semantic Version. Para quem não lembra, dá uma olhada lá no Semantic Version. Então, o .NET ele parou na versão 4.8. A Microsoft não quis confundir as pessoas. Ah, .NET 4. Ah, mas é o Core ou é o outro? Então, ela pulou direto para o 5. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a data de lançamento de cada versão. Essa coluna aqui, ela se refere à data de lançamento de cada versão. Qual é a versão do patch mais recente, a data de lançamento do patch e o fim do suporte. Ou seja, quando essa versão do .NET vai deixar de ter suporte da Microsoft. Ela vai continuar rodando na sua máquina, só que você vai estar trabalhando numa versão que não tem suporte. Se você tiver algum problema e precisar da Microsoft, você não vai conseguir. Um ponto interessante nessa minha fala é o seguinte: o que a gente tem que se atentar quanto desenvolvedor, arquitetos, pessoas envolvidas na construção e manutenção evolutiva das aplicações? É muito importante que a gente tenha muito bem definido e acordado entre as áreas, principalmente a área de infraestrutura, a evolução das nossas aplicações. A gente precisa manter as aplicações atualizadas, tá? Então, saiu uma versão nova do .NET, você não quer ir para sempre na última, mas fica pelo menos uma atrás, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, porque existe uma pequena diferença entre algumas versões do .NET. Qual é a diferença, por exemplo, entre a versão 6 tá aqui e a versão 7, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aqui você tem todas essas informações. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me chamar, tudo bem? Já peço para você, por favor, se estiver gostando do vídeo, ative o sininho para você receber novas notificações e dá um joinha. Isso ajuda bastante a gente aqui, tudo bem? Seguindo aqui, lembra que a gente estava falando agora das diferenças entre o .NET 6 e o 7? Uma das principais diferenças está referente a essa coluna aqui, que é o que é uma versão LTS e uma versão STS, tá bom? E a gente vai falar sobre isso agora. Repara que o fim do suporte aqui, uma é em maio, essa daqui é 7, mas ela expira o suporte dela antes da versão 6. Olha que interessante, né? E essa daqui é uma STS. Então a STS acaba antes. O que a Microsoft fez, tá? A gente vai ver isso aqui embaixo nesse desenho. Existem duas versões do .NET. A Microsoft lança uma versão do .NET em todo ano, tá bom? Então, no mês de novembro de cada ano é lançada uma versão do .NET. Então, novembro desse ano, esse ano é um ano ímpar, 23, né? Ela vai lançar a versão par. E a versão par vai ser uma versão LTS, Long Term Support, tá bom? Ou seja, ela vai ser suportada por 36 meses. Então, ano ímpar, versão par, LTS, são as versões mais estáveis, são as versões que vão ter uma atualização de patch por um longo período, tá bom? Ano par, eles vão lançar a versão ímpar, ou seja, 7, 9, tá? E essas versões vão ser as versões que eles chamam agora, eles estão chamando de STS. Antigamente, ele coloca aqui, as versões STS eram chamadas de versões correntes, ou de versões atuais, tá? Hoje em dia mudou. Então você tem essas duas definições aqui, de STS e LTS, tudo bem? Hoje, né, quando a gente começar a estudar, começar a criar nossos exemplos, a gente vai usar a última versão, a versão 7. E se ao longo da nossa jornada de estudo tiver lançado, chegar em novembro, tiver lançado a versão 8, a gente vai atualizar para a versão 8. Tudo bem?
Legal, então você já conhece um pouco o .NET, e lembrando, o .NET é um framework. O .NET contém um arcabouço de bibliotecas. O C Sharp, ele é a linguagem, tá? O C Sharp é a semântica que você escreve para poder acionar essas bibliotecas, tá bom? Então, C Sharp é a linguagem, .NET é o framework. Legal? Mais um ponto aí de cheque para a gente, no nosso conhecimento. Então, visto isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a dar uma olhada em algumas outras coisas. Então, aguenta aí rapidinho. Uma coisa muito importante nesse processo todo é a gente ter o Visual Studio instalado na nossa máquina, né? Então, vamos pesquisar aqui, ó, Visual Studio Installer. Eu tenho usado muito o Bing agora como sistema de pesquisa, né? Beleza, ó. O que a gente tem aqui, né? A gente vai usar agora o Visual Studio 2022, tá? Por que o 2022? Porque ele foi a primeira versão do Visual Studio que é 64 bits, tá? Eu recomendo vocês a usarem a versão Community, porque como ele está dizendo aqui, ó, é uma ideia bem parecida com as outras, óbvio que tem alguma diferença, tá? Mas ela é livre para estudantes e para open source contributo, ou seja, e a gente vai assim, encaixar aqui, tá? A gente está fazendo, eu estou fazendo aqui a gente está começando uma série de lives que a gente vai fazer de forma open source, né? Gratuita para a comunidade. Então, por favor, baixem essa versão, tá bom? Assim que vocês baixarem essa versão, vocês vão ter acesso a alguma telinha parecida com essa daqui, ó, tá? Eu vou dar um modify aqui, que não é essa tela, mas se vocês quiserem fazer alguma atualização é possível. No meu aparece o Enterprise 2022, porque eu tenho uma licença de Enterprise da Avanade, que é a empresa que eu trabalho. Lá eu atuo como arquiteto de sistema, arquiteto de soluções, tá bom? Sou um gerente de arquitetura. Eu estou também com a versão preview de uma nova versão do Visual Studio. E aí eu estou testando algumas coisas, estou vendo como é que está, o layout está bem diferente, está bem interessante aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vocês não vão ter essa tela ainda, mas eu vou clicar aqui em Modify e quando vocês abrirem o instalador que vocês vão baixar, vocês vão aparecer essa telinha aqui para vocês, tá? O que nós vamos marcar de todas essas caixinhas daqui, ó? Nós vamos marcar essa caixinha, tá bom? Essa caixinha daqui não precisa marcar e como vocês podem ver aqui embaixo, ó, eu não tenho mais nada marcado, tudo bem? Então, a única caixinha que nós vamos marcar vai ser essa caixinha daqui e a partir daí vocês vão dar next, next, finish, tá? Não tem muito mistério, ele vai baixar tudo, vai instalar para vocês e vocês vão ter uma versão do Visual Studio na máquina de vocês. Eu vou abrir a minha versão do Visual Studio para a gente poder começar a fazer algumas coisas aqui e a gente vai começar a conversar, tudo bem? Então vamos lá, vou abrir aqui o meu Visual Studio, beleza? Aqui nessa aba, ele sempre vai ficar os projetos mais recentes, ó, nessa semana, nesse mês, antigos, velhos, tá? É importante. Deixa eu voltar aqui, ó, para a gente falar sobre uma coisa que eu considero importante e eu não falei. Quando a gente for instalar, vocês veem que eu basicamente uso tudo meu em inglês. O meu sistema operacional também é em inglês, tá? Se você quiser, por algum motivo, instalar ele em português, eu de verdade não recomendo isso, mas eu entendo que algumas pessoas têm uma limitação. É, Aqui, ó, em Language Packs, você pode escolher o idioma que você quer, tá? Só desmarca o inglês, por exemplo, e marca o inglês, o português. Que aí você vai ter o idioma, o teu Visual Studio todo em português, tá bom? E eu não recomendo isso, nem o Visual Studio, nem nenhuma outra ferramenta de desenvolvimento, mas se você se sentir mais confortável, usa em português, depois você começa a estudar, ver alguns termos, algumas coisas. Eu falo isso porque vários termos que nós vamos usar aqui são termos em inglês. Então, é bom para a gente já treinar o ouvido, né? Treinar o listening, para a gente já ficar um pouquinho mais esperto. Mas beleza, existe essa possibilidade, tá? Assim como o local que você vai instalar, quais são os componentes que você vai instalar. Não precisa mexer nisso aqui, tá bom? Então, beleza.
Então aqui, ó, essa é a tela inicial do Visual Studio, beleza? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um projeto novo, tá bom? Então vou vir aqui, ó, Create a New Project, tá bom? E ele vai perguntar para mim aqui, ó, são os projetos recentes, os templates de projetos recentes que eu criei, tá? O que que nós vamos fazer, tá? A gente pode deixar fixado aqui, ó, na primeira abinha a linguagem, porque eu posso também tirar todos os filtros aqui, ele vai mostrar um monte de projeto aqui que para a gente agora não é interessante, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos fixar aqui C Sharp, que ele só vai mostrar o projeto C Sharp. Para a gente ganhar um pouco de tempo, nós vamos criar um projetinho só para a gente poder ver rodando, que é uma caixinha preta. A gente chama esse projeto de Hello World, desculpa, Console Application. Eu fui ler alguma coisa aqui e me embolei, desculpa. De Console App, que é esse cara daqui, ó, tá bom? Ou Console App, ou Console apenas, tudo bem? Então, como você pode ver aqui, ó, ele roda em Linux, ele roda em Mac, ele roda em Windows, tá bom? Ele é do tipo console. Existem outras dezenas de tipos de projeto, mas calma, a gente vai ver alguns desses projetos, a gente também não vão estudar todos, mas vamos ver alguns dos tipos de projeto que a gente vai poder usar, tudo bem? Mas agora a gente vai usar apenas o console app, ok? Então, selecionei ele aqui, ó, eu posso dar um next aqui embaixo, tá bom? Vou dar um next aqui. E ele vai perguntar para mim o seguinte agora, qual é o nome do meu projeto? E aonde esse projeto vai ficar armazenado e o nome da solução. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo como está, tá bom? E a gente vai clicar, e aqui ele está perguntando se você quer colocar o projeto na mesma parte da solução. Vamos deixar como está, não vamos mexer em nada, tá bom? Vamos dar um next aqui e agora a gente vai escolher qual é a versão do framework que a gente vai usar. A gente precisa usar a versão 7. É importante que todo mundo tenha a versão 7. Se você não tiver a versão 7 na sua máquina, mesmo com essa instalação, vamos .NET 7 install. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, eu digitei apenas isso aqui. Eu vou. Opa, eu cliquei no link aqui, ó. Vamos lá. O que que a gente tem aqui, ó? .NET 7, a gente tem a versão SDK e a versão do Runtime. Qual é a diferença? Quando a gente vai criar aplicações, a gente precisa ter o SDK, que é o Software Develop Kit. É o kit de desenvolvimento. Quando a gente está numa máquina que a gente quer só executar a aplicação, por exemplo, um servidor, o servidor não vai criar a aplicação, só vai rodar. E aí sim ele precisa do runtime, tá bom? Então, essa é a diferença. Tem algumas coisas aqui. Repara que se eu também puder trocar aqui, ó, o idioma, vocês vão ver que, ó, criar aplicativos, tá vendo? Executar aplicativos. Está tudo em português, tá bom? Eu em particular, prefiro ler as coisas em inglês, porque eu treino meu inglês e eu tenho uma familiaridade também, tá bom? Então, ó, você vai escolher qual é o sistema operacional que você tem. Talvez você tenha o Windows. E aí você vai escolher esse x64 aqui, tá? Essa versãozinha que tá aqui, ó. E aí você baixa esse cara e instala na sua máquina. Tudo bem? Beleza. E aí, o que que você vai precisar fazer? Você vai precisar sair do seu Visual Studio e abrir de novo. E aí você vai ter essa versãozinha aparecendo aqui. Repara que tem outras aqui, ó. Tá? São as versões que eu tenho instalada na minha máquina. Beleza, ó, STS, tá? Que é Standard Term Support. Beleza. Então, eu vou criar aqui o meu projeto. Repara que quando a gente usa o Visual Studio, a gente simplifica algumas coisas quando a gente usa o VS Code, tá? Quando a gente vai criar um projeto usando o VS Code também, tem um passo que é um pouquinho diferente, tá? Tem alguns passos, porque lá também você não tem essa interface gráfica para poder ajudar na criação. Mas a gente vai ter que falar do arquivo global.json, onde ele vai setar qual é a versão do .NET que a gente quer criar o projeto, tá bom? Mas fica tranquilo que a gente vai passar sobre esse ponto também. Então, beleza, ó. Estamos com a nossa aplicação criada, tá bom?
E como diz a lenda urbana, que se você estiver estudando uma linguagem de programação e você não fizer o Hello World, você vai estar amaldiçoado. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai rodar o que ele está pedindo ali, que é o nosso Hello World, tá? Existem algumas formas de a gente colocar essa aplicação para funcionar. Uma dessas formas é você simplesmente apertar a tecla F5 no seu teclado. Então, vocês vão ver, eu vou apertar aqui, ó, o F5. Ele já marcou aqui embaixo, ó, que o startou build, eu vou tentar, ó, ele buildou com sucesso, tá bom? E ele já executou aqui a minha aplicação, ó. E ele simplesmente veio aqui e escreveu Hello World, eu consigo dar um zoom aqui. E ele está falando assim, ó, pressione qualquer tecla para sair. Você vê que a aplicação em si, ela já parou, tá? E eu vou apertar uma tecla aqui, ó, e ele vai fechar aquele promptzinho de comando. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre todas as linhas que estão aqui. A gente precisa entender, além da IDE, que a gente também vai falar, o que que é o namespace, o que que é o modificador de acesso interno, o que que é class, por que que isso aqui está com o nome de program, o que que é um método estático, o que que é o void, o que que é o main, o que que é esse string com colchetes aqui, ó, args, o que que é um console, o que que é o writeline, por que que isso está escrito aqui. Então, aguarde. Tem muita coisa para a gente estudar, vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês. Se você gostou desse vídeo até aqui, por favor, deixe seu joinha aqui embaixo, deixe um comentário para poder incentivar a gente. E aguarde, tem muita coisa legal para a gente ver ainda. Um forte abraço para você e bons estudos para a gente.